Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com nós nesta manhã. O pastor me pediu para trazer a palavra nesta manhã e quando ele me falou, o Senhor colocou no meu coração a falar nesta manhã sobre algo que não é muito bom de se falar, né? Porque se falar em dinheiro, em economia, em finanças, não é algo muito bom de se falar, né? Quando mexe com o bolso, é algo muito difícil, né? Principalmente quando estamos vivendo num momento de dificuldades econômicas, né? Então, se torna algo tanto quanto difícil. Mas é algo que precisa ser dito, né? A nossa mensagem nesta manhã, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, fala sobre a adoração a Deus com as nossas finanças, adorando a Deus com as nossas finanças. A palavra será baseada no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. E eu vou ler aqui na versão NVI. Os irmãos poderão acompanhar aí nas suas versões. Nós estaremos, toda a nossa mensagem está baseada na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo 6, do verso 3 ao verso 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade sem contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu vou iniciar aqui a minha fala fazendo uma pergunta bem simples aos irmãos. Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de dinheiro? A resposta também, irmãos, é muito simples. Não, Deus não precisa de dinheiro, porque a sua própria palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Ou seja, ele não precisa, não é? Aí nós vamos para uma segunda questão.
O reino de Deus aqui na terra precisa de dinheiro? Sim, precisa de dinheiro, né? Porque para que esse reino se expanda, para que esse reino alcance todos os cantos do mundo, é necessário que haja o dinheiro, né? Porque nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo que é movido pelo capital. Ou seja, um missionário, né, a nossa igreja aqui sustenta, ajuda, né, no sustento de alguns missionários. Os nossos missionários, para estarem no campo de missões, é necessário que haja o sustento, haja o deslocamento dele daqui do Brasil ou daqui do Rio de Janeiro para a região onde ele vai trabalhar como missionário, e esse missionário, nós não vamos pegar, botar uma pessoa lá no campo, né, e deixar que essa pessoa padeça necessidade. Não é isso? Nós temos que sustentar essa pessoa lá no campo missionário para ele fazer a obra do Senhor. Então, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor aqui neste mundo, né, o reino de Deus aqui na terra precisa de dinheiro. Então, esse é o nosso ponto inicial, nosso ponto de partida, né? John Wesley, o grande teólogo John Wesley, fundador do metodismo, disse o seguinte sobre as finanças aos crentes. Agora nós vamos começar a falar aos crentes, a mim e a todos vocês, né? Ele diz o seguinte: ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder, dê o máximo que puder. Deu para os irmãos entender? Vou falar novamente. Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder, dê o máximo que puder. Ou seja, trabalhe para ganhar o seu sustento. Compre o estritamente necessário e poupe para não sofrer problemas futuros. E dê às pessoas necessitadas e ao Senhor o máximo que puder. Então, irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas, né, falando que não consigo liquidar as minhas dívidas, não consigo quitar as minhas dívidas, estou sempre endividado. É o inimigo. É o inimigo que está fazendo isso na minha vida, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que tem esse problema. E aí, outro dia, eu estava conversando com a minha mãe falou isso. É o inimigo que está fazendo isso na vida dele. Eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, é facílimo dele reconhecer o inimigo. E ele vê o inimigo, é só ele olhar no espelho. Ele vai ver estampada a cara do inimigo dele lá no espelho. É ele mesmo. Porque nós temos que ter cuidado com a nossa finança. Eu não posso gastar aquilo que eu não ganho. Mas hoje nós temos aí uma pegadinha, né, para os irmãos, que se chama cartão de crédito. Cartão de crédito é uma beleza, mas pode se tornar o inimigo da tua vida também. Sabe por quê? Porque quando você paga com cartão de crédito, vocês já prestaram atenção nisso? Quando você paga com cartão de crédito, parece que você não pagou nada, né, pelo aquilo que você comprou. Não é isso? Vou comprar, passa o cartão lá e vai embora. Parcela em 3 vezes sem juro, parcela em 3 vezes sem juro. Aí amanhã você vai em outro lugar e parcela em 3 vezes sem juro, parcela em 3 vezes sem juro. Aí vai. O que vai acontecer? Quando chegar daqui a um mês, quem que vai bater lá na sua casa? A boleta de pagamento, não é isso?
O boleto de pagamento vai chegar lá na sua casa. Aí que você vai ver que você vai ter que pagar, né? Só que aí você parcelou isso, aquilo ali, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Quando você... foi meu salário todo. Só que você ainda tem que pagar a energia elétrica, tem que pagar a água, tem que fazer compra. Aí aonde você vai fazer isso tudo de novo? No cartão de crédito. Eles são legal, né? Eles são legal pra caramba. Você vai lá, paga lá um pouquinho daquilo que você pagou, eles te deixam você comprar tudo de novo. Só que daqui a pouco a sua dívida está enorme. É isso que John Wesley está falando aí. Poupe o máximo que puder. Ou seja, irmãos, comprar aquilo que realmente é necessário, né? Comprar aquilo que realmente é necessário para você. Não cair na pegadinha do cartão de crédito. É legal ter o cartão de crédito? Às vezes a gente está realmente precisando, precisa, né? Vai comprar uma geladeira, né? Parcela em 12 vezes sem juros, beleza. Só que você tem que ver que você já tem a parcela daquela geladeira para 12 meses para pagar. Não adianta você ir lá e comprar mais uma televisão, e comprar mais um jogo de sofá, e comprar mais um fogão, e comprar mais isso, e comprar mais aquilo, que daqui a pouco teu salário vai estar todo em parcelas para pagar. Entende? Então nós temos que ter cuidado. John Wesley, quando está falando aí, poupe o máximo que puder, não é para você juntar dinheiro, né? Seria bom que você conseguisse manter lá uma poupançazinha para a hora do sufoco, mas se não tem condições disso, pelo menos gastar com sensatez. Gastar tendo cuidado. Isso é ser um bom mordomo das finanças, daquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque o servo de Deus, ele recebe o que Deus coloca nas mãos dele. Você recebe aquilo que Deus coloca em suas mãos. E isso que ele coloca em suas mãos, esses 90% que ele deixa ficar nas suas mãos, isso aí, irmãos, se transforma em bênção na sua vida. Mas para se transformar em bênção, você não pode olhar no espelho depois e ver o inimigo lá estampado no espelho. Então você tem que ter cuidado, cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. É isso que nós temos que ter como meta da nossa vida. O crente, ele não pode ficar por aí murmurando, que a situação está muito ruim, eu não consigo nem fazer a compra do mês, mas tem gente que vive assim, vocês já viram isso? Vocês devem conhecer alguém que seja assim, né? Não consegue nem fazer uma compra de mês. Todo dia vai no supermercado, está faltando arroz, vai lá compra um pacotinho de arroz. Aí amanhã faltou o feijão, vai lá e compra o feijão. Depois da manhã faltou o sal. Tem pessoas que vivem assim, eu conheço gente assim. Mas por quê? Não consegue controlar as finanças. Não consegue administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Irmão, se você ganha R$2.000 por mês, você não pode gastar 3. Você vai ter como pagar? Matemática é ciência exata. Matemática é uma ciência exata. Ou seja, 2 mais 2 sempre vai ser 4. 2 mais 2 nunca vai ser 5. Sempre vai ser 4. Então, não tem como você passar por cima disso, você burlar essa lei da natureza da matemática. Irmãos, contribuir não deve ser algo enfadonho para o crente em Jesus Cristo, mas a contribuição é também graça de Deus para as nossas vidas. Além disso,
é para todos os crentes, sem exceção, pois não é uma boa situação financeira que determina quem deve ou não ser dizimista, mas deve ser, antes de mais nada, a consciência da minha e da sua adoração ao Senhor, além, é claro, de demonstrar a honestidade do crente, de significar um estilo de vida mais simples e de ter amor e solidariedade com o próximo. Então, irmãos, dízimo é honestidade com o Senhor. Por quê? Dízimo é a 10ª parte que você tem que devolver para o Senhor. O Senhor deixa 90% em suas mãos, irmãos. Para você administrar, fazer o que você quiser com aqueles 90%. Mas 10% você tem que devolver para o Senhor. E esses 10% que você vai devolver para o Senhor vai retornar para a sua vida em forma de bênçãos, de multiplicação. Olha que coisa interessante, a matemática de Deus é uma matemática maravilhosa. Ele estipulou, né? Na Bíblia você encontra escrito que você tem que dar R$1.000 por mês lá na igreja de dízimo. Está escrito isso? Não, na minha não está. Já li ela do Gênesis a Apocalipse. Tem muita gente aqui que está fazendo isso também. Você não encontrou em lugar nenhum estipulado o valor. Até mesmo porque quando a Bíblia foi escrita, nem sonhava existir real, né? Então, Deus não estipulou o valor. Ele fez uma matemática maravilhosa. É 10%. Irmão, mas eu só ganho um salário mínimo, 1.200 e uns quebradinhos. É 10%. 120 e uns quebradinhos. É o seu dízimo. Mas, irmão, eu já tive essa situação. Estou falando para vocês a situação que eu já vivi na minha outra igreja uma vez. O irmão chegou até a me agredir por causa disso, né? Porque eu estava explicando que é 10%. Não interessa de quanto que você ganhou. É 10%. Eu só ganhei R$100. É R$10. É dízimo. Mas é tão pouquinho. É dízimo. O Senhor enxerga como dízimo. Ele não enxerga como R$10. Você acha que o Senhor olha lá dentro do teu envelope de dízimo e fala, nossa, mas só 10? Não, irmão. Ele olha dízimo. Dízimo é 10%. Uma dízima é 10%. Ok? A matemática do Senhor é maravilhosa. É 10%. Então não adianta. Que eu ganho muito. Você é servo do Senhor? Tem que devolver os 10% para o Senhor. Mas, irmão, vai faltar. Não vai faltar. Garanto a você que não vai faltar. Não vai faltar. É promessa de Deus. O que a Bíblia nos diz sobre o dízimo? Entregar o dízimo é uma prática que começou no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha a ordem de dar a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos. Então, naquela época, ainda não existia dinheiro entre o povo hebreu, eles davam em produtos, né? Então, eles entregavam 10% da sua produção. Imagina, irmãos, para um judeu, que a gente sabe a fama do judeu, né? Que não gosta de gastar dinheiro, né? Imagina para o judeu ter que tirar 10% da plantação de trigo dele e ir lá no santuário e entregar, né, para o líder religioso. Imagina para o judeu, lá para o levita, né? Imagina para o judeu pegar 10% do seu rebanho e no rebanho ainda tinha um detalhe. Tinha que ser o
melhor. Tinha que ser o melhor. Não podia pegar lá um cabritinho manco, né? Um cabritinho doente, né? Esse aqui já está doente, já vai morrer mesmo daqui a pouco, vou entregar esse lá para o Senhor. Não era assim, não. Tinha que ser o melhor. Sem mancha. Quando era para propiciação de pecados, tinha que ser sem mancha, sem mácula. Ainda tinha isso, né? Porque tinha que ter o animal para o sacrifício. Quem não possuía animal, ele tinha que comprar um animal para levar para o sacrifício. Vamos lá. Nominalmente, o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia, ainda no livro de Gênesis, que abre o Antigo Testamento, no capítulo 14, 18 a 20, quando há a narrativa de que Abraão retornou vitorioso da guerra e foi tomar a bênção de Melquisedeque, enigmática figura apresentada como sacerdote do Deus Altíssimo. E lhe entregou o quê? O que Abraão entregou a Melquisedeque? Todo o dízimo daquilo que ele recolheu, do espólio que ele recolheu na guerra que ele participou. Né? Porque as guerras antigamente, quando você terminava a guerra, você podia levar todos os bens daquele povo que você venceu. Né? Então ele levou todos aqueles bens e entregou 10% daqueles bens para o Senhor. Continuando aí no dízimo, o dízimo no Velho Testamento. É necessário entregar o dízimo para que haja manutenção da casa do Senhor. Irmãos, esse prédio aqui é a casa do Senhor, é onde nós, a igreja de Cristo, que somos nós, nos reunimos para louvar e adorar ao Senhor e prestar um culto que é devido ao Senhor. Ok? Mas nós temos aqui energia, né? Esses ventiladores que estão aí refrescando os irmãos, né? Futuramente, provavelmente teremos aqui ar-condicionado, né? Movido a energia elétrica, né? Que não é custo zero para a igreja. Nós pagamos a energia do mesmo jeito que você paga a sua conta na sua casa, nós pagamos também, com um acréscimo. Acréscimo. Por que acréscimo? Porque nós pagamos energia comercial. Nós pagamos a tarifa de água comercial. Nós não pagamos a tarifa de água residencial. Nós pagamos comercial. Tá? Então, tudo aqui tem custo. Já viram dois irmãozinhos que ficam sempre aqui na igreja? Irmão Adelino, né? E a irmãzinha. São dois funcionários da igreja. O trabalho desses irmãos não é voluntário, é um trabalho que, apesar deles fazerem com todo amor e carinho, mas é um trabalho assalariado. A igreja tem despesas com o salário desses irmãos. Os ministros que o Senhor colocou aqui para estar à frente do povo, né? A ministra de Educação Religiosa, o pastor da igreja, todos eles têm o sustento deles garantido pela igreja, o que é justo, né? Porque a igreja precisa de sustentar seus obreiros. Então, tudo isso tem custo. É necessário entregar o dízimo para que haja manutenção na casa do Senhor e haja sustento dos levitas. Quem são os levitas? Acabei de falar. Né? São todas as pessoas que trabalham na casa do Senhor e precisam de ter o sustento. Né? Isso está lá na palavra de Deus. Os irmãos que leem a Bíblia sabem disso. Né? Vamos ver lá o que diz Neemias 10, verso 37. Neemias 10, 37, diz o seguinte:
Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então, para quem que eles estavam recolhendo os dízimos? Para os levitas, para a casa do Senhor, para os sacerdotes. Ok? Não confunda essa palavra que está aí na Bíblia com estou dando dízimo, entregando dízimo para o pastor. Pelo contrário, irmãos. O pastor, ele não bota nem a mão nos dízimos, tá? Nas nossas igrejas batistas, nós temos os tesoureiros, temos o conselho fiscal, o tesoureiro é que mexe com o dízimo, é o tesoureiro que faz os pagamentos, é o tesoureiro que lida com o dinheiro. O pastor não bota a mão em dinheiro. O pastor não sabe nem quanto que você entregou de dízimo. Tá? Ele pode até saber se ele for lá no computador e olhar lá a lista. Tá? Mas não é isso. Nós não entregamos dízimo para o pastor, porque o mundo aí fora fala isso, né? Os colegas de trabalho lá, você está dando dinheiro para o pastor. Né? Aliás, teve uma vez que uma das escolas que eu trabalho, a patroa pegou e pagou tudo no final do ano. 13º, férias, salário de janeiro, pagou logo tudo em dezembro. Aí ela olhou para mim e falou assim, agora vê se não vai lá dar esse dinheiro para o pastor não, hein? Eu falei assim, não senhora, eu não entrego dinheiro para pastor não. Ela, bom. Eu falei, não, eu entrego para Deus. Ela não entende, né? Mas ela falou comigo, não vai lá levar os 10% para o seu pastor, não. Eu falei assim, não, eu entrego para Deus, não é para o meu pastor, não. Meu pastor não bota nem a mão no dinheiro, ele nem sabe quanto é que entrou. Sabe pelo relatório. Mas lá no mundo a gente não pode nem falar isso, porque para eles ele já está entregando para o pastor. Vamos lá. É preciso entregar o melhor dos nossos dízimos. O povo de Israel, quando estava voltando para o Senhor durante o reinado de Ezequias, trouxeram o melhor dos seus produtos para entregarem em dízimo ao Senhor. E hoje nós também devemos entregar as nossas primícias ao Senhor. Vejamos o que diz 2 Crônicas 31, de 5 a 6, versos 5 e verso 6. 2 Crônicas 31, 5 e 6. Diz assim a palavra. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, juntando-os em muitas pilhas. O dízimo, irmãos, é a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Ou seja, não há valor estipulado. Já falei aqui no início dessa fala. É 10% e acabou. Eu conheci um irmão, já é falecido, irmão Antônio Campos. Eu nunca vi uma fidelidade tão grande igual aquela. Ele, na casa dele,
ele fazia umas hortinhas e ele era para o consumo próprio, ele não vendia nada daquilo, né? Era só para o consumo próprio, e às vezes até quando a gente ia lá, que ele tinha muita coisa, ele até dava alguma coisa para a gente, né? Era muito bom visitar o irmão Campos. E aí, o que ele fazia? Se ele ia lá e colhia couve, por exemplo, para fazer para o almoço, ele ia lá e anotava um molho de couve. Colhia alface, ele ia lá e anotava. No final do mês, ele ia lá no mercado, no sacolão, na feira, sei lá, e via o preço daqueles produtos, somava tudo aquilo que ele colheu na sua horta e ele dava os 10% daquele valor, daqueles produtos que ele colheu na horta dele. E assim, foi inspirador aquilo, sinceramente, irmãos, foi inspirador o que o irmão Antônio Campos fazia. Ele dava o dízimo realmente de tudo. Além do salário dele, do que ele colhia lá na sua hortinha, ele dava o dízimo daquilo. Então, o dízimo é 10%. E o Senhor abençoa a todos, independente de valor, é 10%. E o que importa é a obediência à sua palavra. Esse é o ponto-chave. O ponto não é valor. O ponto não é que você, quando entrega seu dízimo aqui no gasofilácio, o envelope não consegue nem entrar no gasofilácio, de tanto dinheiro que tem dentro. Não é isso. O que importa é a obediência ao Senhor. Você, quando obedece ao Senhor, é o que está importando. E a obediência é o quê? Entregar os 10% ao Senhor. Vamos andar. Em Malaquias 3:10, o profeta fala ao povo de Israel sobre o dízimo e cita a promessa do Senhor àqueles que obedecem. Vamos lá, Malaquias 3:10 diz o seguinte: tragam todo o depósito do templo para que todo o dízimo ao depósito do templo. Desculpa, irmãos, vou ler novamente. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então vejam que a obediência vai ter a recompensa. Qual a recompensa? O Senhor vai abrir as janelas dos céus com bênçãos sobre a sua vida. Irmãos, isso é verdadeiro. Eu conheço tantas pessoas que ganham um salário mínimo, mas não vi nunca essas pessoas passarem necessidade, passarem por problemas de falta de alguma coisa em suas casas. Os seus celeiros estão sempre cheios. Por quê? É fiel ao Senhor, obediência ao Senhor. Esse é o ponto-chave do dízimo. O dízimo não é valor. O Senhor não está olhando o valor que você está colocando. Ele está simplesmente observando se você está sendo fiel ao Senhor. O dízimo no Novo Testamento. No Velho Testamento, o dízimo era a expressão do compromisso de Israel com o Senhor. No Novo Testamento, apesar de termos poucas passagens versando sobre a ordenança do dízimo dos crentes, como compromisso ao Senhor, podemos ver em Lucas 11:42, Jesus reafirmando o compromisso do crente com o dízimo e com a igreja. Então, é o compromisso do crente com o Senhor, com o dízimo e com a igreja. Não abolindo o dízimo, mas o reafirmando.
Vamos ver o que diz aí o texto de Lucas 11, verso 42. Diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça. Para quê? Esse início dá a impressão de que Jesus está fazendo o quê? Ah, vocês dão dízimo, mas não é para dar dízimo nenhum, não. Não dá essa impressão? E eu já tive uma discussão uma vez com uma pessoa, discussão santa, tá, irmãos? Não é briga, não. Uma discussão santa com uma pessoa a respeito disso, que a pessoa teimou comigo, que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que não era para, não precisava de mais dízimo, não. Então, mas vamos lá. É a questão de você ler trechos sem prestar atenção no contexto, né? É texto sem contexto, não é isso? Então vamos lá, vou ler de novo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Até aqui está concordando com a pessoa que diz que no Novo Testamento está sendo abolido o dízimo. Agora prestem atenção no que vem. Vocês deveriam praticar estas coisas. Estas coisas é o quê? Entregar o dízimo. Vocês devem entregar os dízimos. Tá, traduzindo o que Jesus está falando aqui. Vocês devem entregar o dízimo, sem deixar de fazer aquelas. Aquelas é o quê? A justiça e o amor de Deus. Jesus falou que não era para entregar mais o dízimo? Não. Ele simplesmente está fazendo uma observação que os fariseus entregavam o dízimo, mas deixavam a justiça e o amor de Deus de lado. Não é isso. Não é isso. Você não pode entregar o dízimo como um fariseu. Aí também, né? Deus está olhando o seu coração, irmão. Então você tem que entregar o dízimo, mas o amor e a justiça de Deus tem que permanecer na sua vida. Tem que também ser executado. Então, Jesus não aboliu o dízimo, né? Aliás, entre os 12 tinha até o tesoureiro, né? E que depois traiu Jesus. Embora o Novo Testamento não fale diretamente sobre o dízimo, ele recomenda ter o compromisso de contribuir regularmente com a igreja para que haja a expansão do reino de Cristo na terra. Em 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, diz o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Olha o que o apóstolo está falando aí. De acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Além de dar alguma estabilidade financeira à igreja, isso ajuda você a organizar o seu orçamento pessoal. Olha o que o apóstolo disse aí. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. O que ele está falando aí? Você não vai estourar o seu orçamento. Você vai fazer aquilo que o Senhor colocou, né, como meta, que é os 10%. Não precisa mais do que isso, né? E é interessante que muitas das vezes a igreja precisa estar fazendo campanhas, né? Às vezes nós estamos envolvidos o ano todo em campanhas, e é por uma simples coisa, irmãos. Porque nós temos vários irmãos que ainda não se converteram ao dízimo. Ainda não entenderam a bênção que é entregar o dízimo ao Senhor. Ainda não entenderam isso, né?
Então, a igreja tem que estar envolvida em campanhas constantemente, né? Porque nós precisamos de fazer coisas que às vezes extrapolam. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um problema de vazamento aqui na nossa estrutura de cobertura aqui, e nós tivemos que gastar um dinheiro extra, né? Isso são dinheiros que estão fora do nosso orçamento. Quando acontece na nossa casa também, nós sentimos, né? Quando às vezes acontece coisas em nossa casa fora do orçamento, nós sentimos. Ofertar de maneira regular é uma forma sábia de gerir suas finanças e de apoiar a expansão do evangelho, além de ser um privilégio da graça de Deus. A contribuição, ela é um privilégio da graça. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, lemos o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Vou ler novamente o verso 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O apóstolo Paulo está falando aí de uma igreja de pessoas ricas? Não. De pessoas extremamente pobres. Está escrito aí, extrema pobreza. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Este caso dos irmãos macedônios é um exemplo maravilhoso de que contribuir é um privilégio. Eu falei aqui no início que não deve ser enfadonho, né? Vou ter que entregar esse dízimo lá hoje, tem que levar esse dinheiro lá para a igreja, né? Senão o irmão Edson fica pregando lá sobre isso. Não, irmãos. Dízimo, a entrega dos nossos bens ao Senhor é um privilégio que o crente tem. Não é algo enfadonho. No caso deles, embora financeiramente pobres, tinham grande alegria em contribuir. E assim o faziam em resposta da graça imerecida que veio sobre eles. Essa graça imerecida é o quê? É a graça de Deus. Vejam que no verso 4, o apóstolo afirma que eles suplicaram o privilégio de participarem da assistência aos santos. Contribuirmos para a igreja e para o reino de Deus é uma necessidade, é uma concessão de Deus. Ele permite, ele santifica. Contribuir, meus irmãos, não é uma oferta a Deus, é antes de tudo uma oferta de Deus para nós. Pois antes de ser uma graça a outros, é uma graça de Deus para nós. Dízimo não é uma mensalidade que pagamos, não é uma cobrança de Deus a nós, mas é uma graça, é um privilégio para os crentes. E entregar o dízimo não é o resultado de uma boa situação financeira. Acabamos de ver isso no texto que nós lemos. A situação pela qual os macedônios passavam é tocante, extrema pobreza.
Quando nós ouvimos falar, né, tal região do país está vivendo a extrema pobreza. Isso toca a gente, né? Nos sensibiliza. E o apóstolo Paulo ficou sensibilizado com aqueles irmãos também. Ele deixa transparecer isso, né, no seu texto. Os irmãos que viviam em extrema pobreza, eles suplicaram. Nós queremos participar disso também. Nós queremos contribuir com os irmãos também. Apesar de viverem um período de extrema pobreza, eles tiraram do pouco que recebiam e contribuíram, e com grande ênfase. Por isso, irmãos, a nossa contribuição, acima de tudo, deve ser com generosidade. Sobre isso, vejamos o que falou o reverendo Caio Fábio. Caio Fábio diz o seguinte: dar, na medida de nossas posses, é um bom começo. Mas ainda melhor é dar acima delas. O ordinário, os pagãos dão, mas o extraordinário, somente o Filho do Pai, de extraordinário amor, estão aptos a realizar. Então, dar, aí fora nós vemos, né? De vez em quando tem campanhas aí, principalmente quando acontecem as tragédias aí naturais nas regiões do país, agora mesmo está acontecendo aí algumas, né? Aí fazem a campanha, vamos doar, né? Tivemos aí no começo do ano Petrópolis, né? Vamos doar. As pessoas doam, né? Principalmente o brasileiro, que tem um coração muito aberto a isso, né? Mas o que o reverendo está dizendo aí é que os pagãos dão, né? O que é ordinário, os pagãos dão. Mas o extraordinário, somente os filhos do Pai, ou seja, os filhos de Deus, estão aptos a realizar. Não só nós que estamos aptos a realizar o extraordinário. Portanto, irmãos, nós somos filhos do Pai extraordinário. O nosso Deus é extraordinário, né? Tem até um cântico aí das crianças que diz que Deus é um Deus grandão. Cabe no mundo inteiro, né? Portanto, devemos transbordar em grande generosidade e amor pelo próximo, pela obra de Cristo e seu reino. Concluindo, portanto, devemos contribuir, não com avareza, como diz 2 Coríntios 9:5, que depois os irmãos poderão consultar. Devemos contribuir não com tristeza, como afirma 2 Coríntios 9:7. Devemos contribuir não por obrigação, como diz 2 Coríntios 9:7 também, mas devemos contribuir com liberalidade, como afirma 2 Coríntios 9:13. Nossa contribuição, meus irmãos, deve ser amorosa, generosa, fruto da nossa adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com os nossos bens e gera em nós um círculo de bênçãos. A Bíblia nos ensina que em nossa vida, dinheiro e tudo mais são bênçãos de Deus, pois Deus nos comprou em Cristo e assim tudo é dele e para ele. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações nesta manhã e nos abençoe, e abençoe os irmãos rica e poderosamente, e que os irmãos entendam que o que é do Senhor tem que ser entregue ao Senhor.